Atualmente, a Justiça do Trabalho tem passado por muitos desafios. E é sobre isso que falamos no Advocacy de hoje, que já começou. Uberização do trabalho, reforma trabalhista, situação dos sindicatos. Os desafios para a Justiça do Trabalho são grandes. E para falar com a gente sobre este assunto, eu recebo hoje o juiz titular da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, Gesser Pacheco. Ele também é presidente da Matra 3, que é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 3ª Região, que é aqui, Minas Gerais, né, doutor? Exatamente. Obrigado pela sua presença aqui conosco de novo no Advocacy e os desafios das relações e da Justiça do Trabalho, né? Obrigado, Sim. viu? Prazer é todo meu, James, nosso velho amigo. A última vez que estivemos juntos foi em novembro ou dezembro de 2017. Falando da reforma. Isso, falando justamente Mas de já reforma teve aqui trabalhista. Depois... Não, acho que... estive uma outra vez, mas também para falar de reforma trabalhista. Reforma trabalhista? Aí foi em 2018, não foi muito tempo depois desse contato, não. Boa lembrança. Mas é isso, já se fala em revogação da reforma trabalhista de 2017, né? Então, isso que eu já vou até começar perguntando, assim, quais são os desafios hoje das relações do trabalho no Brasil e de resto também da Justiça do Trabalho, assim. A reforma emplacou, não emplacou, isso está cumprido, não está, está bom, não está? Na sua visão, e também presidindo uma instituição que representa os magistrados da primeira e segunda instância, não é isso? Ou só da primeira instância, a Matra? Até ministro do TST nós temos no nosso quadro de associados. Da Matra, então, né? É porque são ministros do TST oriundos da 3ª Região. Então, como é uma associação de magistrados da 3ª Região, temos 3 ministros do Tribunal Superior do Trabalho no nosso quadro de associados. Então, é bem representativa e do ponto de vista assim, político-institucional, é forte, né? A Matra. Sim. E aí, desse lugar que o senhor está agora, que é um lugar, de uma certa forma, privilegiado do ponto de vista de ter uma visão como um todo, assim, e da sua experiência de juiz do trabalho, quais esses desafios hoje que as relações do trabalho têm apresentado, sobretudo na Justiça do Trabalho, e da própria Justiça do Trabalho hoje? É tranquilo? É um desafio? Como é que é isso? Pois é, fala-se muito em segurança jurídica e a área mais insegura do direito, para mim, é o direito do trabalho, porque a fúria legislativa é grande, né? E, como eu já disse antes, já estão cogitando de revogar a reforma trabalhista de 2017. E ela... Sem chamar de contra-reforma, né? Podemos chamar de contra-reforma. É uma expressão usada. Mas a jurisprudência nem se firmou ainda sobre vários aspectos da reforma trabalhista de 2017, né? Ainda há muita controvérsia, muitos pontos obscuros, não esclarecidos pela dinâmica jurisprudencial. Por exemplo... E já se fala em mudar tudo novamente. Mas, e o que tem ainda, assim, na sua visão, na jurisprudência, que ainda é um pouco obscuro? E o que seria de vantagem ou desvantagem já em falar de uma contra-reforma hoje? Bom, a questão processual, questão da gratuidade judiciária, ainda é um ponto controvertido, embora o Supremo Tribunal Federal tenha julgado uma ação direta de inconstitucionalidade no final do ano passado, dizendo que nessa decisão, cujo acórdão ainda não foi publicado, mas nessa decisão já se sabe que o empregado não pode pagar dos seus próprios créditos trabalhistas despesas processuais, como custas e honorários periciais e advocatícios, né? Que é um dos pontos da reforma, assim, colocado. Se ele não tiver dinheiro para pagar, aí cai naquela suspensão da inexigibilidade de 2 anos, né? Que não se pode cobrar dele durante esse período, e só depois, se ele sair da situação de pobreza, é que a justiça ou o eventual credor, advogado, perito, pode cobrar esse valor, né? Mas se ele não tiver dinheiro naquele processo, não pode buscar dinheiro em outro processo para pagar advogado e perito. Isso foi decidido pelo Supremo, mas o acordo ainda não foi publicado, né? E outras controvérsias que o TST ainda não examinou exaustivamente, né? Me lembro que da época da reforma,
obrigação aí inserida para o empregado também de pagar custas, honorários e etc., deu uma freada de imediato assim no ajuizamento de reclamatórios trabalhistas. Isso voltou mais ou menos, aproximou novamente dos níveis de antes da reforma, ou isso ainda ainda tem assim um número abaixo do que era antes da reforma? Não, caiu o movimento, sem dúvida caiu. Mas, segundo a avaliação de alguns, tende a retomar um pouco daquele movimento processual anterior a 2017. Mas isso também não quer dizer que seja uma boa coisa, porque realmente precisava de uma racionalização, de uma certa... de cercar o aventureirismo, ou inibir o aventureirismo de litigantes, né? A litigância temerária precisava de algum bloqueio, algum freio. E isso, de alguma forma, a reforma trabalhista conseguiu. Mas está, sim, havendo uma recuperação no movimento processual das varas de todo o Brasil. Não, eu vejo que quando aí na sua fala você fala desse, aspas, esse aventureirismo, não só de, muitas vezes, ajuizar qualquer reclamação sem nenhum fundamento, mas até com relação a números, né? Então, olha, vai ali discutir um salário 13º não pago, aí pedir lá R$100 mil, assim, coisas absurdas, que parece que também houve uma equalização ou uma aproximação, talvez melhor, de números mais reais, né? Pois é, aí também existe uma controvérsia. Quando o empregado pede hora extra e fala lá que esse pedido vale R$10 mil, alguns entendem que esse valor não é vinculante. Esse valor R$10 mil é só uma estimativa. Então, a decisão do juiz pode até ultrapassar esse valor, R$10 mil. Ao contrário do processo civil, porque o processo civil, o valor do pedido é o limite da condenação, né? No civil, se o juiz condenar o réu a pagar algum valor ao autor, esse valor não pode passar de R$10 mil. Na Justiça do Trabalho existe essa controvérsia, porque se alega que o empregado não tem condições de apurar de antemão o crédito que ele tem, né? Porque os documentos ficam em poder do empregador e coisas do tipo. Então, o valor dado ao pedido e, por extensão, o valor dado à causa seria uma mera estimativa, né? Um valor aproximado, e não limita o juiz na sua decisão, segundo esse entendimento. E ele é predominante ou ainda não tem essa... Aqui na terceira região pelo que eu percebo assim, das decisões. E essa matéria ainda não chegou no TST. Se chegou em decisões pontuais, sem que se tenha sedimentada a jurisprudência, sem que o TST tenha editado súmulas. Isso não é matéria sumulada e demoraria um pouco para haver essa sedimentação do entendimento. Mas vocês já estão falando em revogar essa parte também da reforma trabalhista. Assim, em 2017, nós temos aí 4 anos, e com um período de pandemia no meio, que as relações ficaram muito alteradas, ou seja, ainda não é tempo suficiente para a gente ter uma jurisprudência mais estabelecida, né? Assim, mais, digamos, remansosa em área nenhuma, não é só na Justiça do Trabalho. Para alguns temas, a jurisprudência, para se afirmar, demora décadas. Não é pacífico ainda. Então, até hoje, aí existe controvérsia sobre aviso prévio, férias. Então, se eventualmente a reforma trabalhista for revogada, esse e vários outros pontos da lei serão revogados sem ainda se ter clareza do seu alcance, né? Com relação, por exemplo, ao acordado sobre o legislado, que é outra matéria também complexa, sobretudo para nós advogados de empregadores. Como é que está essa visão no judiciário hoje? Porque, às vezes, há o entendimento que o acordado prevalece sobre o legislado dentro de um elenco que está lá na reforma. Outros entendem que não. Como é que está isso hoje na jurisprudência? Controvertido, não existe outra palavra, né? Porque a maior parte dos direitos sociais a maior parte está no artigo 7º da Constituição. E o próprio caput do artigo 7º diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais sem prejuízo de outros que podem
melhorar a sua condição de vida, mais ou menos assim. Ou seja, é o princípio de que não pode haver retrocesso. É o princípio do não retrocesso. Então, muitos acham, à luz do artigo 7º da Constituição, que a reforma trabalhista, a Lei 13.467, de 2017, promoveu um retrocesso, né? E o legislado, muitas vezes, se confunde com constitucionalmente assegurado, né? Não, mas e do acordado, por exemplo, que entra nos contratos coletivos? Quando se estabeleceu lá, por exemplo, que o próprio empregador poderia fazer a homologação da rescisão, mas fazer a rescisão. Na verdade, não existe mais homologação. Não existe. A homologação seria uma chancela do sindicato, né, um carimbo lá de homologado, e isso foi abolido. Então, sim, mas aí vem o contrato coletivo e estabelece que precisa de ter, sob pena de descumprimento de cláusula da convenção. Como tem sido visto isso, por exemplo? Porque, em que pese, acho isso não tem nenhum prejuízo para o empregado, porque a qualquer momento, se o empregado entender que houve um prejuízo ali no acerto, ele pode recorrer à Justiça do Trabalho, independentemente de haver uma homologação no sindicato. Lá do outro, a homologação no sindicato é um custo operacional do empregador que não tem como ser absorvido de nenhuma forma, a não ser no custo operacional dele mesmo, né? Ou seja, é uma redução de resultado final do exercício, em razão de que é um custo realmente fazer, sempre dependendo do tamanho da empresa. E quanto maior a empresa, mais estrutura. Quanto menor a empresa ou a pessoa jurídica, menos estrutura. Então, por exemplo, há casos em que uma pessoa fica só para fazer homologação em sindicato por causa do volume de empregados. Muitos sindicatos funcionam basicamente só em função, ou funcionavam basicamente só em função dessa tal homologação. Mas eu entendo que a negociação coletiva pode obrigar, pode exigir, sim, a homologação sindical das decisões contratuais. E isso se ambas as partes acordantes, né, sindicato patronal e sindicato profissional, entenderem dessa forma. Ou então, os acordos coletivos de trabalho entre empresa e sindicatos profissionais. Eu entendo que pode sim, porque aí o legislado passou a não dizer nada sobre isso, né? Agora, no ato da rescisão contratual, o empregado ele pode ser assistido por um advogado, né? Advogado do sindicato da categoria, preferencialmente, né? Que talvez fosse até mais. E ele comparece à empresa, racional, né? ele comparece à empresa na companhia desse advogado. Então, nada impede que proceda dessa forma. Agora, doutor, e uberização do trabalho? O que é isso? É outro tema polêmico e... Expressão nova, né? Uberização. Uberização veio da empresa Uber, né? Da empresa de aplicativo lá. É inevitável, nesse caso, citar o nome da empresa, Uber. Não, sem problema. Uber, a empresa é holandesa, até onde eu sei, mas Uber tem um significado no latim e um significado no alemão. No alemão. E no alemão, acho que significa superior, elevado, coisa do tipo. É um Uber com trema. Com trema. Uber. Você fala alemão? Eu não falo. mas é isso. Já tentei, mas não consegui. Eu só tenho cara de alemão, mas não falo alemão. Mas a uberização, né, esse fenômeno cuja empresa expoente é a própria Uber, né, é esse fenômeno da chamada economia compartilhada ou da economia sob demanda, né, que entre o prestador de serviços ou entre o trabalhador e o cliente, o consumidor, existe uma plataforma digital que faz a mediação, a intermediação, né? Que faz a ponte entre público consumidor e o profissional, né? E sobre o Uber também tem várias controvérsias no âmbito do direito administrativo, né? Se é serviço público, se não é, né? Se pode ser equiparado a táxi ou não. Mas isso no caso do transporte de passageiros, né? Isso. Agora, essa expressão do Uber, do alemão, ou do Uber, essa uberização do trabalho, tem visto isso em outras categorias também, ou especificamente nesse tipo de serviço? Seja do
no transporte de passageiros é mais visível, mas nós temos e é grande, né? Também, a RAP, outra expressão. É outra empresa cujo nome é inevitável, né, de dizer. RAP, que é uma empresa que se especializou em fazer compra de supermercado para o cliente, né? Temos também uma bem conhecida. Olha só, também. eu não conheço. A RAP, você não conhece? A maioria do público que nos assiste conhece. Certamente. Temos também a iFood, né? Essa também é bastante conhecida, né? Com o diferencial de que a iFood, a ligação dela maior é com os restaurantes, né? O contrato dela é com os restaurantes e a contrapartida... E não com o entregador. Ela tem uma espécie de cadastro, né? de milhares de motociclistas, né? De motofretistas, e aciona esses motociclistas na medida da disponibilidade do próprio motociclista e da necessidade deles próprios, né? Então, o restaurante, qualquer que seja, tem um contrato com a iFood e, coloca meu nome aí no aplicativo e se o cliente pedir tal e tal prato, ou tal sanduíche, produto, comida, produto, você me garante um motociclista para fazer entrega. E meio Funciona que fica mais ou menos refém, assim. né, doutor? Por exemplo, assim, hoje, talvez, se a pessoa trabalha com delivery, que a gente antigamente ligava, tinha até número, assim, de pizzaria que era conhecida, Sim, já tinha de sim. memória. Hoje não temos mais temos isso. mais Você vai isso. no aplicativo e pede. Vai no aplicativo Ou seja, direto. o dono do estabelecimento e também o prestador de serviço, entre aspas, é um trabalhador. O trabalhador fica um pouco refém da plataforma também, né? Assim, ou ele se liga à plataforma, ou praticamente ele não consegue vender ou entregar. Existem muitos motofretistas, inclusive existe uma lei que regula a profissão, tipicamente autônomos, mas se ele se vincula a um aplicativo desse, ele fica praticamente por conta, né? Não tem muita opção para fazer serviços para terceiros, né? E a propósito do iFood e de outras empresas congêneres, foi editada uma lei recentemente, né, que garantiu a eles condições mínimas de higiene, condições sanitárias para que eles trabalhem, né? Essa lei, que é de janeiro, aliás, é desse mês que acaba hoje. Oi? Da entrega de alimentos? Sim, da entrega de alimentos. Esse pessoal tem nessa lei a garantia de que, pelo menos, o motociclista ele pode usar o banheiro do restaurante, né? Precisou de uma lei para dizer isso, Meu porque Deus do céu. alguns restaurantes não permitiam que o motociclista usava... O prestador de serviço o prestador não pode usar o banheiro do próprio restaurante, né? E outras medidas de higiene, medidas sanitárias, que essa lei passou a garantir a partir desse mês. De janeiro agora de 22. Agora, assim, na sua visão também, a médio e longo prazo, que vantagem ou desvantagem você acha que vai ter isso nas relações de trabalho? Essa chamada uberização do trabalho. Como você vê isso? Ou ainda é um futuro assim meio nebuloso, digamos? É o futuro, mas ao mesmo tempo a gente não pode falar do futuro sem achar que tudo vai acontecer sem marchas e contramarchas, né? Eu acho que essas plataformas chegaram para ficar, mas não do jeito que atualmente elas funcionam, né? Já há países que decisões judiciais reconheceram a relação de emprego entre motorista de Uber e a empresa, né? São empregados. É um tipo de relação de emprego bem característico, bem peculiar, mas são empregados, né? E a tendência no Brasil é de os tribunais trabalhistas, né, decidirem sobre a questão num futuro, assim, de uma forma mais tranquila daqui a alguns anos ainda. Se vier uma contra-reforma, possivelmente vai se tornar... Isso aí nem passou pela reforma trabalhista, mas... vindo a contra-reforma, possivelmente... Quando chega caso desses, né? na minha vara, quinta vara de Belo Horizonte, eu reconheço a relação de emprego, via de regra, né? É o seu entendimento. É o meu entendimento, mas grande parte das minhas sentenças são reformadas, né? E o TST ainda não se pronunciou sobre isso em caráter vinculante,
né, ou em caráter sumular, né? Então, creio eu que se não tiver uma decisão, não houver uma iniciativa do Legislativo, isso vai ficar nos tribunais ainda por anos e anos até a situação tribunais trabalhistas, né? Até a situação se aclarar. Eu quero voltar aqui rapidamente na reforma trabalhista para fazer uma pergunta do momento, tem a ver com um dos fundamentos da reforma. Porque quando foi feita a reforma em 2017, eu me lembro muito bem do ministro da Economia falando que um dos objetivos da reforma era destravar as relações, simplificar as relações de trabalho e, com isso, haveria a possibilidade de criação de mais empregos. Trazendo isso para os dias atuais, se nós pensarmos, e isso não ocorreu. Assim, não tem notícia de que houve um crescimento da oferta de empregos em razão da reforma. E a pergunta vem na sequência, que também é uma contra-pergunta, né? Havendo a reforma e restabelecendo aqueles mesmos critérios da relação do direito do trabalho anterior à reforma, mesmo que não tenha crescido o número de oferta de empregos, não poderia haver também um arrefecimento, digamos assim, do empregador? Olha, e aí ter um efeito negativo, porque aí o empregador ficaria novamente refratário a não aumentar o número de empregados da forma como está, por causa das relações que vão ficando um pouco também mais inflexíveis? Desburocratizar as relações de trabalho, deixar a relação com menos interferência estatal, foi também a intenção da reforma trabalhista espanhola de 2012, né? Flexibilizar... A nossa dizia para criar empregos, né? Sim, mas esse também foi o pretexto... Para não usar essa palavra pretexto, que pode parecer pesada para alguns, mas esse foi o argumento, né, para se promover a reforma trabalhista de 2012 lá na Espanha, né? E, de fato, o país estava numa crise violenta, né? Uma crise que começou em 2008. E só a Grécia estava em situação pior na Europa. E, de fato, a Espanha reagiu e a economia cresceu, né? Mas agora eles estão querendo fazer o caminho inverso, né? Com esse novo primeiro-ministro que está lá, que tem conseguido, aliás, já conseguiu reverter a situação para uma interferência maior do Estado nas relações de trabalho, né? Porque também a economia já está numa situação mais confortável do que estava em 2012, há 10 anos. Doutor, nós terminamos o bloco anterior, dentre os desafios, falando da reforma, que continua sendo um desafio 4 anos depois, né? Foi em 2017, estamos no início de 22, 4 anos depois. Dentre esses desafios, a questão do valor da causa e também dessa polêmica aí de jurisprudência que é com relação aos pagamentos por parte do empregado. Mas com relação ao valor da causa, isso também ainda não está muito assentado na jurisprudência, né? Pois é, não está. Porque quando o advogado elabora a sua petição inicial, ele precisa formular o pedido com o valor correspondente, que precisa ser certo e determinado. É o que está lá na nova redação do artigo 840 da CLT, né? Nova redação promovida pela reforma trabalhista. Então, o pedido ele tem de ser bem claro, né, e apontar o valor correspondente. Esse valor correspondente é que sobre ele existe acirrada controvérsia, se ele é vinculante ou não, né? E para cada um dos pedidos você precisa ter o valor correspondente e o valor da causa é o somatório desses pedidos, né? E a grande parte da jurisprudência entende que esse valor, embora certo e determinado, ele não é bem certo e nem precisamente o valor que o reclamante, o empregado postula, né? Ele é apenas um indicativo, é uma estimativa do que ele tem direito. Então, eventualmente, o juiz pode condenar o réu, via de regra a empresa, né, em valor superior ao que o próprio empregado postulou, ao que o próprio valor da causa indicou, ou o valor do pedido indicou. Mas isso não traz uma insegurança para o reclamado, por exemplo? Eu preciso entrar numa demanda judicial tendo noção do tamanho do problema, digamos, que eu estou enfrentando. Ou seja, eu posso entrar ali e depois haver uma condenação, a maior ainda, e talvez até mais
algo bem mais significativo, isso não cria uma insegurança? E eu pergunto isso a partir da própria da própria reforma trabalhista, porque falávamos aqui no bloco anterior dos fundamentos da reforma trabalhista, dentre a intervenção menor do Estado nas relações de trabalho, o aumento de emprego que não veio, da oferta de empregos que não veio. E depois também veio a pandemia, que piorou a situação. Depois a pandemia piorou e alterou mais ainda as relações. Então, nessa esteira da relação ou da discussão da insegurança, não cria uma insegurança também para o empregador de não saber exatamente, olha, eu estou entrando aqui para fazer uma defesa, eu tenho noção do tamanho e isso pode ser muito maior em razão da interpretação da Justiça do Trabalho. E volto para encerrar aqui meu raciocínio e pergunta, isso não pode ser também uma forma de haver uma reação a, eventualmente, uma contra-reforma? Se dependesse só do meu entendimento sobre a matéria, o valor da causa seria vinculante, sim. E o valor do pedido seria o limite da minha condenação. Porque você pega no cível, por exemplo, questões relativas a juros abusivos, né? Juros de contrato de financiamento, né? Você precisa apresentar a petição inicial com uma memória de cálculo. Com planilha. Uma planilha demonstrativa, né? E por que isso não é admitido na Justiça do Trabalho? Porque o empregador é que tem a guarda dos documentos. Mas litigar contra banco também não é fácil, não. O banco tem tudo documentado, né? Coisa que geralmente o consumidor, aquele tomador do empréstimo, não tem, né? E a própria lei processual, na própria CLT, né? E o CPC diz isso claramente, que você pode entrar com uma ação de produção antecipada de provas, né? Exigir que o empregador apresente os documentos do contrato, né? Sob as penas da lei, sob pena de multa, etc. Então, não é impossível para o empregado fazer o seu pedido, formular a sua pretensão de uma forma mais clara, mais exata, mais condizente com a realidade, né? Agora, a reforma está aí, né? Bem ou mal, de um jeito ou de outro, interpretando aqui e ali, assim, mas... E da Justiça do Trabalho, que reflexo que ela trouxe? Positivo, negativo? Como que você, sobretudo no seu caso que preside uma associação de um grupo, né, da categoria de magistrados, como você vê que isso afetou a Justiça do Trabalho? Não, afetou, na Justiça do Trabalho, entre nós juízes, aumentou o grau de controvérsia, né, a temperatura do debate, digamos assim, né? Porque hoje... Literalmente, cada juiz uma sentença, cada juiz um entendimento, cada juiz uma ideia do alcance da reforma trabalhista. Não que isso seja negativo, isso é até bom, mas isso só é um indicativo de que a jurisprudência vai demorar a assentar, a demorar a se sedimentar, né, a aclarar a situação. Aí precisa realmente da ação do Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, teve esse efeito de acirrar as polêmicas, né, doutrinárias e jurisprudenciais, mas também teve um efeito na demanda, né? A demanda caiu bastante, porque os advogados, muitos deles ficaram com receio, com medo mesmo, né, de entrar com a reforma trabalhista e o cliente ter que pagar honorário de advogado, custas, honorário de perito, né? Teve esse efeito, né? Alguns advogados também reclamam do processo eletrônico, que não conseguem mexer no processo eletrônico, né? Hoje, certamente, a nossa Justiça do Trabalho está totalmente informatizada, né? E isso coincidiu um pouco com a reforma trabalhista, né? Então, houve uma queda da demanda, mas parece que já começa a ser retomado o movimento processual de antes, muito em função da pandemia também, que gerou muito desemprego, muitas empresas simplesmente fecharam, né? É um fator diferente, né? Aí porque eu imagino que a reforma, lógico que naqueles números logo depois da reforma, assim, que caiu drasticamente, eu lembro dos comentários, olha, a Justiça do Trabalho está
tá as moscas, porque ninguém vai entrar com ação trabalhista temerária, com números temerários e correndo o risco de ter que pagar e ainda o advogado também não ter, às vezes, como receber do seu cliente. Então, isso houve uma queda muito brusca. Mas, nesse momento, também não poderia avaliarmos que, assim, temos agora uma noção real da demanda trabalhista da Justiça do Trabalho no Brasil, quer dizer, nem superdimensionada como antes, porque não havia nenhum, digamos assim, ônus para quem aventurasse na Justiça do Trabalho, e nem tão apertado como foi logo pós-reforma, ou seja, nem muito abaixo, nem muito acima. Não seria hoje o fato de dizermos que temos uma noção mais real do que realmente é a demanda para a Justiça do Trabalho, ou do que é demanda realmente para o empregado reclamar na Justiça do Trabalho? Eu acho que teve esse efeito, sim. Ou isso ainda levaria um tempo para a gente ter essa noção mais real? Não, teve esse efeito, sim, de racionalizar um pouco o movimento processual na Justiça do Trabalho. Houve esse efeito, mas, por outro lado, há quem diga que a reforma trabalhista tornou impeditivo o acesso do cidadão comum, do cidadão trabalhador à justiça, né? Inclusive, essa matéria foi objeto de decisão do Supremo recentemente, né? Doutor, um tempo atrás, eu me lembro que uma vez tivemos uma experiência de uma reclamatória trabalhista de quase R$90 mil. E houve um acordo, ao final, de R$9 mil e parcelados de 10 vezes. Ou seja, é uma aventura, porque se eu como advogado, olha, eu tenho 10 mil, eu faço cálculo, vou entrar com uma ação de R$90 mil, eu não vou fazer um acordo por 10 mil. Por 10% desse valor, ou seja, vamos terminar essa ação mesmo que ela demore um pouco. Então, assim, do ponto de vista nosso de advogados, inclusive, e da sociedade como um todo, assim, não ajudou falar, olha, tem um excesso aí que realmente é uma aventura e precisamos ter clareza disso. Eu digo isso, não é como advogado apenas, mas isso traz um retrato melhor, uma radiografia melhor para a própria Justiça do Trabalho pensar no seu trabalho, no seu crescimento, na sua expansão, daquilo que é necessário, e inclusive também dos próprios empregadores que precisam de ter um pouco mais de segurança jurídica. Foi para a Justiça do Trabalho, certamente o empregador já perdeu alguma coisa, quer dizer, essa mentalidade que fica. Não seria isso de vantajoso tanto para o empregador como para a própria Justiça do Trabalho? Isso de a parte fazer acordo por 10% do pedido, isso é super comum, né? Você entra com ação. Mas não é disparidade, você que eu doutor? falo, o empregado, um trabalhador, entra com ação. E ele tem uma expectativa de receber X, né? Mas aquilo é só uma pretensão, só uma postulação, só uma expectativa. Não quer dizer que ele vá ganhar tudo aquilo, né? Aí no exemplo que você deu, de R$90 mil, né? Aí ele vai para a audiência. A primeira coisa que o juiz tem de fazer, isso está na lei, é tentar a conciliação, tentar o acordo. Aí vem o empregador com a sua tradicional choradeira e muitas vezes com muita razão. Eu estou quebrado, eu estou sem condições de pagar esse valor, né? Eu tenho outras reclamações trabalhistas que eu também fiz acordo e preciso honrar, né? Eu tenho uma empresa que está funcionando em condições precárias e eu preciso tocar essa empresa também. E o juiz acha a argumentação razoável, em muitos casos, e o próprio empregado acha. Não, então tá bom, eu aceito por 10% do valor do pedido, e você pode pagar parcelado, isso é muito comum, né? Principalmente se o empregador é de pequeno porte, né? Empresa de pequeno porte, né? Assim, empresa grande, não. Banco, absorve mais. Com banco isso não acontece, mas é muito comum, sabe? Uma coisa é a postulação, uma coisa é a pretensão, aquilo que o autor da ação acha que vai receber. Outra coisa é a condenação, né? E aí vem aquela questão que nós acabamos de abordar, se o valor do pedido é vinculante ou não, né? Se ele pede 90, eu posso dar 100? Há quem entenda que sim. Há colegas meus que entendem que sim, que o valor da petição inicial, o valor do pedido, é meramente estimativo, né? É só um cálculo por alto.
né? Agora, me lembro aqui que uma certa vez houve uma crítica à Justiça do Trabalho de que o valor gasto com a Justiça do Trabalho era maior do que as indenizações pagas com a Justiça do Trabalho. E aí aqui uma pergunta provocativa, isso procede ou não? E assim, volto a dizer, a reforma não poderia contribuir para saber o tamanho que precisamos de ter na Justiça do Trabalho? Não estou dizendo que ela é maior ou menor, é assim, isso seria um parâmetro para isso? Todos nós pesamos essa relação custo-benefício, né? Sim. Em qualquer área da nossa vida, né? Agora, ainda que a Justiça do Trabalho custe mais caro do que as sentenças ou do que as condenações e os acordos, ela ainda assim é necessária porque no Brasil o que se impera é a ilegalidade, né? É a informalidade, né? Eu vi anúncio de empregada doméstica e o anúncio exigia que a empregada doméstica se apresentasse como um MEI, microempreendedor individual. Isso é um absurdo. E, no entanto, coisas desse tipo estão aí para quem quiser ver, né? Então, a cultura no Brasil é uma cultura de fraude, de ilegalidade, né? A pessoa não tem nem onde cair morta, não tem capital e é empreendedor. Que empreendedorismo é esse? Né? Mas isso também... Você precisa ter um mínimo de recursos, um mínimo de capital, chamado capital inicial, para ser empreendedor. E, no entanto, querem não. A gente vê por aí pretensos empregadores domésticos recrutando trabalhadoras domésticas como MEI. Como MEI. Mas também tem um outro lado que eu acho que é importante abordar, por exemplo... Sempre se compara com outros países e principalmente com os Estados Unidos, em que as relações de trabalho são absolutamente ou quase que absolutamente livres, por não haver uma regulação como a nossa tem. Essa regulação também não gera essa ilegalidade pelo fato de ela ser mais rigorosa e mais inflexível, considerando inclusive que de 80% a 90% dos empregos gerados no país são das pequenas e médias, ou seja, sempre nós temos aquela noção, a empresa tal gera 15 mil empregos. Mas tem assim, milhares de pequenos comércios, padaria, açougue, etc., e prestador de serviço aqui e ali, que tem 3, 4 empregados, e esses são os que geram o maior número de empregos no país, pelos dados do próprio Ministério, que voltou a ter, né, o Ministério do Trabalho. Então, isso não tem assim sempre um lado e um contralado. Há uma ilegalidade porque é uma regra mais inflexível. Não dá para comparar com outros países, que a situação econômica, a cultura é diferente, mas sempre há essa comparação. Não há sempre que pensar assim, qual que é o equilíbrio disso, de regras mais, digamos, flexíveis, com uma observância maior por parte dos tomadores, dos empregadores. Primeiro, cabe aqui um esclarecimento, né? Existem causas trabalhistas no mundo inteiro. Sim. O que alguns países não têm é uma justiça especializada do trabalho. Sim. Né? Mas outros tantos têm essa justiça. Espanha tem justiça do trabalho, Portugal tem justiça do trabalho, Argentina tem justiça do trabalho, né? E muitos também se enganam ao dizer que não existe direito do trabalho nos Estados Unidos. Existe, sim. Existem regras mais flexíveis, não tão inflexíveis. Depende. Né? Na área de medicina e segurança do trabalho, nos Estados Unidos são bem rigorosos. Né? E a fiscalização é muito atuante. E lá existe outra questão também, que é a autonomia dos estados para legislar sobre essas matérias, né? Matéria trabalhista, previdenciária. Então, cada estado regula a relação trabalhista, cada estado da federação, porque lá realmente é uma federação, né? Nos Estados Unidos, cada estado regula de uma forma. Mas existe, sim, causas trabalhistas nos Estados Unidos, e as trade unions, né, os sindicatos americanos, são muito poderosos, né? De categorias como, por exemplo, transporte de cargas, né? Os caminhoneiros, todas... controladores de voo também. Existem muitas categorias fortes, bem organizadas, né? E os caminhoneiros foram até tema de um filme, né? Aquele filme, esqueci o nome, é o holandês, não, como é que chama, gente? É um filme da Netflix, depois só procurar, com Robert De Niro, e ele é um caminhoneiro, né? E tem teve, né?
aquele líder sindical dos caminhoneiros que teve uma morte misteriosa, o OFA, nem sei a pronúncia do nome. Mas o fato é que eles, nos Estados Unidos, existem sim sindicatos fortes e existe direito do trabalho. Não, assim, existe. O holandês, você não chamou holandês. Não, é indiscutível, mas fala O assim. irlandês. Ou irlandês. Tá aí o nome. Mas eu digo assim, com regras não tão, lá não tem uma aspas CLT, né, tão detalhada e regras, inclusive, do Ministério do Trabalho, que com tantos detalhes, tantas portarias. Mas você mencionou aí sobre sindicatos. Também sofreram, assim, alterou, digamos, o chamado direito sindical. Foi também alterado com a reforma trabalhista? Assim, o que alterou nisso? A principal alteração foi acabar com a contribuição sindical, né? Outrora conhecida como imposto sindical. Imposto sindical. Né? O que pode ser feito é uma assembleia da categoria autorizando um desconto em folha dessa contribuição, mas geralmente isso não ocorre. De modo que, você deve saber disso melhor do que eu, tem muito sindicato quebrado, né? E a alternativa para esses sindicatos não patronais, sindicatos de trabalhadores, e a alternativa para esses sindicatos uns se juntarem a outros, né? Formando, sei lá, sindicatos com base territorial mais ampla, né? Ampliando um pouco base a categoria também, né? Ou, às vezes até ampliando um pouco as categorias Isso, então mais juntando próximas. Com outras categorias e tal, mas bagunçou bem a reforma sindical, a reforma trabalhista estragou bem a atividade sindical. E fora isso, ainda teve a decisão do Supremo e as alterações da Lei 6.019, né, que permitiram a terceirização em todos os setores da economia, e a terceirização, inclusive, na atividade fim da empresa. Atividade fim. E isso faz com que a organização sindical fique bastante complexa e confusa. Também do seu ponto de vista como magistrado, isso trouxe prejuízo ou não para o trabalhador? E se trouxe em que profundidade, em que proporção que trouxe? Não, houve prejuízo. Essa reforma, essa alteração dos sindicatos, no direito sindical. Sim, porque criou-se no Brasil, inclusive em função de uberização, em função dessa cultura do empreendedorismo vazio, né? Do empreendedorismo para quem não tem capital, né? Criou-se no Brasil a cultura da fraude, a cultura da informalidade, de modo que os números, os indicadores econômicos demonstram que a reforma trabalhista não ajudou o trabalhador em nada, né? A concentração de renda cresceu, piorou, né? A pandemia ajudou a concentrar a renda porque houve uma massa de desempregados, sem atividade, sem salário, sem remuneração, né? E enquanto isso, uma prestação de serviço, um trabalho informal que só ajudou a enriquecer aqueles que já estavam ricos, né? E fora muitos outros aspectos dessa chamada uberização do trabalho, informalidade e economias sob demanda, economia de compartilhamento, etc, etc. Mas, doutor, também tem um fator pós-reforma que foi, e aí um absurdo citado foi da empregada doméstica, de que ela é só por MEI. Mas houve uma demanda de pessoas que não queriam mais também ter carteira assinado, ou contrato assinado, e isso se verificou nas procuras por prestadores de serviço, sobretudo autônomos. Olha, não quero ter emprego, eu quero ter um contrato de prestação de serviço exatamente por causa da liberdade e também de prestar para mais de um tomador de serviço. Isso se verificou com algumas categorias. Não do empregado normal, esse que é o operacional, é o administrativo, mas prestadores de serviço de áreas mais especializadas, né? Então, às vezes, uma área de RH, olha, eu quero prestar um serviço, eu não quero ser empregado. De TI, que às vezes todo mundo sonhava em ter um emprego, num dado momento, não, eu quero ser um empreendedor, porque eu atendo vários.
E a razão disso é, ao invés de eu correr o risco de perder o emprego ali, se o doutor Gerson tem uma empresa, eu corro o risco só de perder um cliente, porque aí eu vou prestar para o outro. Então, isso não é um aspecto, estamos aqui já bem no finzinho do nosso programa, mas assim, se eu não ver isso também como uma forma positiva, não para explorar o trabalhador, mas para dar oportunidade para outros que também podem se tornar empreendedores, prestando serviço para mais de um? Eu encaro essa questão como estratégia de sobrevivência. É verdade que o trabalhador muitas vezes se oferece para trabalhar sem carteira assinada. Não, eu não quero carteira assinada. Muitas vezes também porque ele está recebendo seguro-desemprego. Também. Então ele aceita essa situação num primeiro momento, mas depois que aquela relação acaba, ele vai nos procurar. Vai direto na Justiça do Trabalho. Não, eu quero que aquela relação... seja conhecida como vínculo. Que a relação jurídica, né, que se deu de modo informal, seja declarada como relação de emprego. Não era civil, era trabalhista. Então, é uma estratégia de sobrevivência. O trabalhador aceita essa condição num primeiro momento, mas no segundo momento ele nos procura. Entende? Acaba sendo cliente dele, ele quer dizer, no bom sentido, né? Vai para a Justiça do Trabalho. Gente, nós estamos chegando, desculpa, doutor, nós estamos chegando aqui, nós vamos voltar mais vezes para falar de reformas, os impactos dela e, sobretudo, da jurisprudência, né? Talvez tendo uma normalidade maior agora em 2022, a jurisprudência, com decisões mais assentadas, a gente também tem uma noção aí de como que a jurisprudência se torna mais pacífica, né? Isso. Esperamos, né? Esperamos todos. Obrigado, doutor. Está aqui conosco mais uma vez. Precisando, é só chamar, eu estou à disposição. Chamaremos com certeza. Sucesso na gestão lá da Matra. Você está começando o seu mandato, não é isso? Estamos no dia 13 de dezembro. E estamos aqui à disposição também. Obrigado, viu? Nós agradecemos a sua audiência, a sua participação aqui conosco. Eu quero te convidar a entrar em contato com a gente pelo e-mail advocacy@redesuper.com.br ou pelo Twitter, que é @prog_advocacy, @prog_advocacy. E acompanhe-nos ainda também no Instagram e no Facebook e também pelo nosso WhatsApp. Te aguardo. Vamos gravar a chamada, Jana? Vamos. Toda segunda às 11 da noite você assiste aqui na Rede Super o programa Advocacy.